Meus nobres torcedores vascaínos, meu nome é Lécio e aqui do canal Virada Vascaína. O processo de venda da SAF está encaminhado, está indo bem, vamos torcer. Atualmente o clube está em negociações com Marco Lamatti e também com outro grupo interessado. Além disso, no âmbito jurídico, houve uma movimentação recente favorável à transação. Que movimentação foi essa? A Justiça revogou a penhora das ações da Vasco SAF, que estava associada a um processo de cobrança. Como que a revogação da penhora facilita a venda do clube? Vou dar uma breve explicação aqui. Quando as ações da empresa, como a Vasco SAF, sofrem penhora, elas ficam bloqueadas pela Justiça para servir como garantia de pagamento de uma dívida. Isso impede que essas ações sejam vendidas ou transferidas legalmente para terceiro. Ao revogar essa penhora, a Justiça destrava as ações, deixando elas livres de pendência jurídica. Isso é fundamental para um processo de compra e venda, pois garante segurança jurídica ao novo investidor, como Marcos Lamatti e o outro grupo interessado, assegurando que ele poderá adquirir as ações do clube sem assumir bloqueios judiciais prévios. Bom, isso facilita muito a venda da SAF por Marco Lamatti e esse outro investidor é que a gente não sabe e nem foi divulgado quem seria, ou se existe, né? Mas a gente já vê perspectiva, e como eu disse aqui em uns vídeos anteriores aí, o Vasco, essa venda da SAF deve ser concretizada até o final de abril. Os aportes vão ser de 2 bilhões em 5 anos. Então a SAF vai ter um aporte de 2 bilhões de reais em 5 anos. Isso é uma ótima notícia, né? Porque o Vasco está precisando de uma injeção ali de ânimo, de injeção ali no clube para que possa renovar esse elenco, né? Melhorar e muito esse elenco. Coisas que acontecem no Vasco, não sei se acontece com outros clubes também, mas, por exemplo, aqui o Vasco parece que está querendo, foi oferecido ao Vasco um meio de campo inglês chamado Lingard, né? E um zagueiro, Samir Caetano, do Al Najima. O Vasco recentemente emprestou aí o Estrela, cara, o CRB. O Estrela que estreou no Vasco há um tempo atrás, não me lembro bem o ano, se foi em 2024, 2023, estreou bem, aí depois teve problema de contusão no joelho, aí ficou no departamento médico por longo período aí, mas um jogador que antes de ser lesionado, a gente estava vendo que ele estava jogando muito bem ali no meio de campo. Era uma promessa boa do Vasco. Agora que o jogador ficou pronto, ficou tratado da lesão, o Vasco vai e empresta ele para o CRB. E agora está testando aí Hugo Moura, Tietê no meio de campo, entendeu? Podia estar ele dentro do Vasco, que é cria do Vasco, um jogador que tinha qualidade, né? Podia estar sendo testado aqui, jogando, colocando para jogar, para a gente ver se podia. Agora emprestou para o CRB e está querendo pegar um meio de campo que a gente nunca ouviu falar nesse Lingard, meio de campo inglês, né? E o tal do Samir, que é zagueiro também, que eu nunca ouvi falar, que está no Al Najima. Cara, não dá, são coisas que a gente não consegue entender, né? Não consegue entender. Por que não ficou e deu uma chance aí para o Estrela aqui no Vasco, no meio de campo do Vasco? O Vasco está procurando um patrocinador master, né? Aquele que fica na frente da camisa. Está negociando, né? A última patrocinadora dava ao Vasco 70 milhões de reais por ano para estampar a sua marca na camisa. O Vasco está buscando propostas de bets, lógico, bets que estejam regularizadas financeiramente, tudo certinho, né? Sejam reguladas. E estava negociando com uma fábrica chinesa de automóveis que também ainda está em fase de negociação, não foi muito à frente. Está abrindo espaço para novas bets, mas está indo com cautela, né? A diretoria diz que está indo com cautela para não colocar qualquer tipo de bet ali como patrocinadora master, né? Tem que ser uma empresa que seja idônea e que seja que tenha respaldo financeiro ali para poder ter garantias que vai ser pago o seu patrocínio ao longo do ano. Então, a diretoria pede calma porque ela está
analisando as propostas e está vendo qual o melhor caminho para seguir aí, para colocar o patrocínio aí que dê um pouquinho de lucro aí pro Vasco. Meu nome é Lécio e aqui é do canal Virada Vascaína. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal para mais notícias do nosso Vasco da Gama. Programação do Vasco nessa semana é hoje, terça-feira, ele tem treino na parte da manhã, o jogo. Na quarta-feira, amanhã, treino no CT Moacir Barbosa, na parte da manhã também. Na quinta-feira é o jogo, Campeonato Brasileiro, quinta rodada, Vasco e Palmeiras, em São Januário, às 19h30. Sexta-feira, treino, depois do jogo, à tarde, no CT Moacir Barbosa. No sábado, treino no CT Moacir Barbosa, na parte da manhã, e viagem do Rio para Belo Horizonte, né, na parte da tarde. No domingo, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vasco, no Mineirão, às 8h30, lá no Mineirão. Então essa é a programação semanal aí do Vasco, desses dois jogos aí que vai nessa semana na quinta-feira e no domingo às 21h30 lá no Mineirão, contra o Cruzeiro. Bom, o Vasco terminou em terceiro lugar no Campeonato Carioca, né? E sendo que o Madureira foi o quarto, o Botafogo ficou em quinto. E o último rebaixado foi o Maricá, 12º colocado. O Vasco terminou o Campeonato Carioca, né, com uma renda líquida negativa, cara. Ficou... Os três times que tiveram uma renda positiva foram o Fluminense, 2.700.000. O Flamengo, 1 milhão, né? Os dois que têm a posse do Maracanã, que estão tendo lucro, né? O Madureira teve R$4.000 de lucro. O Bangu, prejuízo de 94 mil, Vasco com prejuízo de 104 mil reais. E Botafogo ficou lá embaixo, com um prejuízo ainda maior de 643 mil. Esse campeonato brasileiro, esse campeonato carioca tem que ser repensado, né? Uma competição não pode dar prejuízo, né? Tem que dar lucro para o time, senão não adianta competir. Você vai competir para ter prejuízo, né, na renda, eu acho que não vale a pena, né? E Renato Gaúcho conquistou uma Copa do Brasil, uma Conmebol, Libertadores, uma Recopa e 5 campeonatos gaúcho nesse período, todos os títulos pelo Grêmio. E foi o treinador que teve mais vitórias aí nos últimos 10 anos aí de Campeonato Brasileiro, não é isso? Vou ver aqui, o novo treinador do Vasco carrega a marca de respeito, até com mais vitórias no futebol brasileiro desde 2016. Ele tem 282 vitórias, seguido de Abel Ferreira do Palmeiras, 237, Rogério Ceni, 234, Mano Menezes, Roger Machado, Cuca, Dorival Júnior, Fernando Diniz, 170, e Wagner Mancini e João Voivoda, criado do Fortaleza. Então, ele está testando, o Renato Gaúcho está testando ali as posições ali no meio de campo. A gente só vai saber mesmo a escalação quando estiver perto do jogo, próximo do jogo. A gente vai trazer aqui a escalação realmente com o Vasco para iniciar a partida contra o Palmeiras. Agora, ele está experimentando ali o Hugo Moura, Tietê, né, que a gente sabe que não foram muito bem, né? Principalmente no início desse ano de 2026 e no final do ano passado também. O Hugo Moura adora fazer pênalti, é estambanado, leva amarelo, vermelho. Então, ele está conhecendo os jogadores. Meu meio de campo ali não seria esse, mas a gente tem que respeitar, né? O cara tem mais vitórias nos últimos 10 anos aí, 282, eu não posso chegar e discutir nada com ele, que eu não sou nada, né? Não sou técnico, não sou nada. Ele já é um técnico com 282 vitórias nos últimos 10 anos. Então a gente tem que... Vamos ver o que ele vai resolver, vamos torcer para que ele escalhe o melhor time e que possa ajustar ali a defesa do Vasco para não tomar tantos gols como vem tomando. E é isso, pessoal. Deixe aquele like, se inscreva aqui no canal para mais notícias do nosso Vasco da Gama. Vamos nessa!